Atividade número 15 de História. A mulher e a evolução dos seus direitos. Comece a estudar sobre esse assunto lendo o relato a seguir. Você já parou para refletir que muitas coisas que as mulheres fazem hoje só fazem por causa de outras mulheres que, no passado, lutaram para mudar a realidade a qual pertenciam? O modelo de escola brasileira que conhecemos hoje só existe porque, depois de muitos anos de privação de conhecimento, as mulheres receberam, enfim, uma autorização legal que garantia a elas o direito à educação, anteriormente apenas concedida aos homens. Durante o período colonial brasileiro, entre os séculos XVI e XIX, ou seja, de 1500 a 1822, a educação da mulher era realizada em casa, e tudo o que elas precisavam aprender era como ser uma boa esposa, uma boa mãe e cuidar do lar. Somente em 1863 que a primeira escola para mulheres foi construída, o Colégio Florence, em Campinas. Ele retratava o início da educação feminina no país, segregada, voltada apenas para meninas de famílias ricas e misóginas. O que as garotas aprendiam anteriormente em casa, agora elas aprendiam na escola. Matérias como cálculo, por exemplo, eram autorizadas apenas para os meninos. O currículo escolar feminino incluía basicamente aulas de afazeres domésticos, costura, português e artes manuais. Em 1875, foi autorizado que as mulheres se profissionalizassem na carreira do magistério, ou seja, que se formassem professoras. Mas a faculdade ainda era um direito exclusivo aos homens. Apesar de a primeira mulher a ter ingressado em uma universidade no Brasil ter sido em 1880. Foi só em 1961, com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que foi garantido a possibilidade de mulheres cursarem uma faculdade. Na atualidade, 80% dos docentes da educação básica brasileira é formada por mulheres. Segundo o censo escolar divulgado em 2018, elas também são maioria nas universidades. De acordo com o relatório Education Iglesia, apesar da enorme reviravolta no setor educacional, afinal, faz apenas 59 anos que as mulheres foram legalmente autorizadas a ingressarem no ensino superior. Dados mostram que as pessoas do sexo feminino ainda encontram maiores dificuldades para arranjar emprego e sofrem com a diferença salarial. Mas não dá mais para deixar de comemorar. Em pouco tempo, a força feminina conquistou um espaço que anteriormente era negado a mulheres e contribuiu para grandes avanços na área da ciência. Então, quinto ano após a leitura, o que nós podemos concluir com esse texto? Que nos séculos XVI ao século XIX, a mulher ela sofria algumas diferenciações das atividades exercidas pelos homens. Ou seja, a mulher ela não tinha o direito de ir para a escola, ela só estudava em casa, tá? Havia diferença entre os trabalhos exercidos do homem para a mulher, tá? Só que ao longo do tempo isso foi mudando. Porém, a mulher ela só conseguiu entrar na faculdade em 1880, né? Muito tempo depois que a mulher já havia começado a frequentar a escola. E na escola, nesses séculos passados, 16, século 19, o currículo escolar feminino incluía basicamente as aulas de afazeres domésticos. Então, eles aprendiam a cozinhar, costurar, e as aulas de cálculos, contas, matemática, área de ciências, era exclusiva só para os homens.
tá? Então, tinha muita diferença. Então, o que que nós vemos nesse texto? Que os anos foram se passando e nós, mulheres, nós conseguimos vários direitos. Hoje, nós ainda enfrentamos algumas diferenças, né? Até na questão salarial, que tem um estudo que foi feito em 2018 que comprova que ainda, mesmo ao passar dos anos, passar do tempo, há uma diferença salarial entre homens e mulheres. Mas nós não podemos deixar de comemorar, porque houve muitos avanços, não é mesmo? Daquela época para agora, porque agora a gente já consegue frequentar uma faculdade, ir à escola. Hoje na escola a gente consegue aprender as mesmas matérias que os meninos, não é mesmo? Então hoje nós já não nos privamos mais a muitas coisas, porém nós temos muitas coisas ainda para alcançar, mas já evoluímos muito, não é mesmo? Então agora, após a leitura do texto, nós vamos responder as questões. Vamos lá? A seguir, responda as questões. Questão 1. Antigamente as mulheres podiam seguir as profissões que desejassem? Que funções as mulheres desempenhavam na sociedade? Então, para a gente conseguir resolver essa questão, nós vamos voltar ao texto e verificar se as mulheres conseguiam exercer a profissão que desejava e qual que é a função que ela exercia na sociedade, tá? Essa questão tá fácil, a prof explicou também, tá bom? Questão 2. Sabemos que hoje, como vimos na atividade anterior, a educação é um direito de toda criança e adolescente. Mas, e no passado, como que era? As mulheres podiam ir às escolas? Conte com suas palavras como era a educação da mulher no passado. Então, aqui no espaço deixado no roteiro de estudo de vocês, vocês vão explicar se as mulheres, se a educação era para toda criança e adolescente, como nós aprendemos na atividade 14, e se no passado as mulheres podiam ir à escola. As mulheres podiam ir na escola? Então, se vocês ficarem em dúvida na questão, para responder a questão, voltem ao texto e verifiquem, tá bom? Questão 3. Hoje, ainda há diferença entre homens e mulheres? Conversem com sua família sobre esse assunto e, com base na leitura anterior, construam um pequeno texto falando sobre as diferenças entre homens e mulheres na atualidade. Você pode utilizar o espaço deixado no roteiro, tá? Junto no roteiro de vocês foi uma folha de respostas, então vocês podem colocar lá, certo? Então, o que que vocês vão fazer aqui? Vocês vão analisar se ainda hoje há diferença entre homens e mulheres. Vocês vão refletir isso com a família de vocês e vocês vão fazer um pequeno texto falando dessas diferenças. Quais diferenças que vocês acham que ainda existe entre homens e mulheres? Tá? O que que vocês conseguem, o que que vocês sabem, o que que já falaram para vocês dessas diferenças, tá bom? Então, vocês vão fazer um pequeno texto com essas diferenças e anotar na folha de resposta, ok? Combinado? Então, bons estudos para vocês e qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês nos chamem nos grupos do WhatsApp, ok? Um beijo e até a próxima!